Tem sido dias e dias de céu cinza e chuva. E é engraçado como os dias de chuva, quando demorados, sabe? Quando eles vão se arrastando semana após semana, que é o caso daqui. Acho que estamos na terceira semana sem sol. Vamos ficando inevitavelmente mais melancólicos e reflexivos. E eu fiquei esse final de semana me perguntando o porquê de sempre acabarmos ficando mais melancólicos. E eu tô tentando evitar falar tristinhos, mas um pouco mais tristinhos, reflexivos. E ontem eu reparei que o Tutu, meu gato, estava pedindo para sair de casa, mesmo com toda a chuva do mundo caindo lá fora. E eu olhava para ele e dizia: Tutu, por que você quer sair, cara? Tá muita chuva lá fora. E ele olhava para mim, tipo, ou abre logo essa porta. E eu abri, né? Quando eu abri a porta, ele olhou, foi um pouquinho mais para frente, assim, ainda embaixo do telhadinho, mas, tipo, já, ainda dava para ele ver, já dava para ele ver a chuva caindo ali na escada do lado de fora, que fica ali atrás da casa, as gotas mais pesadas, sabe, do telhado, caindo sobre algumas das plantas. E ele simplesmente ficou ali, como quem assiste um Netflix, sabe? E eu disse, tá, ele vai ficar ali uns 5 minutos, depois ele desiste. Mas não, ai, desculpa, eu mexi em vocês aqui como é o nome disso? O microfone. E sabendo, e percebendo eu que ele não ia desistir de ficar olhando ali a chuva, eu fiquei curiosa, e aí eu sentei um pouco atrás dele, assim, ele na área de serviço, e eu ainda aqui na cozinha, né? Na segurança da cozinha. E acredito que tenhamos ficado, Tutu e eu, ali uns 20 minutos. E foi muito louco saber que até os gatos reconhecem a importância de, às vezes, parar, encarar, que é isso mesmo, tá chovendo, mas vou perder o meu tempinho aqui, sabe? Só olhando isso acontecer. Depois disso, eu percebi que os dias de chuva têm, sim, a sua importância para o nosso emocional, porque são dias em que você não consegue arranjar tanta desculpa para não olhar para si mesmo. As distrações, elas ficam limitadas e para alguns eu tenho certeza que o que eu estou falando não está fazendo muito sentido, mas eu preciso trazer só um fato que talvez eu tenha esquecido. É que fez 3 semanas que eu parei de usar as redes sociais. Uma decisão que eu tomei muito consciente depois de ler bastante, depois de sentir bastante os efeitos das redes em mim. E é claro que a primeira semana foi bem difícil, porque a gente está bem viciado, assim, né, naquela dopamina que vem a cada 15 segundos dos stories, ou para o pessoal que usa Reels, pessoal do TikTok. Eu só usava o Instagram mesmo, meio que era, gostava de assistir uns stories de algumas pessoas específicas vivendo a vida delas.
Mas o mais curioso é ter percebido que enquanto eu estava ali vivendo a vida de outras pessoas e sendo utilizada pelo algoritmo para gerar dados e fazer o próprio Instagram ganhar dinheiro, eu estava deixando de observar o que acontece do lado de fora. É assim que eu tenho chamado esse lugar que eu voltei a habitar, o lado de fora. E por que eu falo que é o lado de fora? E eu tenho me sentido bem, né, away, né? É que parece que agora existe um lugar onde todas as pessoas estão, entre parênteses, onde as pessoas estão, que é esse lugar de dentro, né, que estão inseridas dentro das redes e compartilham coisas das redes, e existe a galera que está do lado de fora, que está meio apartada, né, disso. E é um lugar, a priori, bem difícil, porque é solitário, porque você não vê, não acompanha a vida dos seus amigos, apesar de que esse acompanhar da vida também é ilusório, né? Porque por mais que a gente veja fotos, stories dos nossos amigos, isso não representa efetivamente a realidade do que é ou tem sido a vida deles, sabe? Então, eu estou nesse lugar de reconhecimento do que um dia para mim já foi tão comum, um lugar que deveria nunca ter deixado de ser um lugar conhecido, que é esse lugar onde a vida acontece realmente, sabe? Onde as coisas têm um tempo para acontecer e às vezes esse tempo demora, não é 15 minutos ou 10 minutos, que geralmente é um tempo de um vídeo que a gente acha super longo. Não é um áudio de 7 minutos que quando você manda, os seus amigos falam, isso é um podcast? Eu lembro de ter conversas bem mais demoradas no passado. Sim, eu sou essa pessoa que vou falar muito do passado. Tenho falado muito do passado, porque eu já sou uma senhora, já passei dos 35, então o passado para mim é bastante importante para ser usado enquanto comparativo, assim. Mas voltando, para esse vídeo não ficar muito longo, falar dos dias de chuva e da importância desses dias é, é simplesmente falar da importância da gente se deixar perceber, se deixar ouvir, entender como que a gente se comporta quando não há um celular na mão, quando não tem um conteúdo que você possa consumir. É falar sobre como que você encara os seus fantasmas, sabe? Quando eles vêm, às vezes eles vêm numa crise de ansiedade, de um sábado à tarde qualquer. Às vezes eles vêm numa crise de choro, num rompante de ira, num silêncio que você nem sabe por que que você está dando nas pessoas. Mas o que eu posso dizer, três semanas depois, é que a cada semana eu tenho me sentido mais eu. E não que isso seja algo fácil de sentir, porque fazia tempo que eu não sabia lidar, não sabia o que era lidar comigo, lidar com a Camila, que é sim ansiosa, mas que no passado sempre encontrou maneiras de lidar com essa ansiedade. E de compartilhar com vocês essa essa percepção de quem decidiu de forma muito consciente, não foi antes de eu decidir isso, tivemos muitas tentativas, sabe, de desinstalar. Então eu desinstalava na segunda, instalava na sexta. Aí na outra semana ficava no, então assim, quando eu decidi, e principalmente porque eu penso muito em Maria. Maria já não tem redes sociais, não consome.
E para eu dar o exemplo para ele, eu falo muito da questão de como é prejudicial, sabe, pro nosso emocional, pro nosso intelectual, pra nossa memória. Mas tá, eu falo tudo isso para ela, e cadê eu, né, fazendo todas essas coisas, sabe? Me libertando dessas amarras que as redes sociais acabam representando, né? Então, que a gente possa estar mais sensível a, tá, o quanto que eu tenho me distanciado daquilo que eu sinto e o quanto isso pode estar me fazendo mal, me adoecendo, o quanto isso pode estar me afastando das pessoas, sabe? Me isolando do mundo, me deixando ansiosa porque eu fico o tempo todo comparando a minha vida e o time que a minha vida leva para acontecer com essa ilusão, essa grande ilusão que são as redes sociais. Eu voltei a ler os meus livros, eu voltei a correr, faziam 3 meses que eu não corria, e isso é muito inédito na minha história, porque eu acho que desde que a Maria nasceu que eu comecei a correr, eu não parei mais, né? Então, que bom que eu consegui sair, e eu não tenho nenhuma garantia de que eu vá conseguir sustentar isso. Eu desejo muito que eu consiga, mas eu penso que o ensaio tem sido muito valoroso para mim, o ensaio de como é que vai ser se eu continuar fora, sabe? O que que eu vou sentir? Que, que experiências eu vou ter que eu estava deixando de ter, sabe? Então é isso, tá? Se deixe ter dias de chuva sem culpa, se deixe ser tocado pelo ócio, sabe? Aceite que você tem uma vida comum e que existe muita beleza nesse comum, sabe? Eita, a chuva engrossou. Existe muita beleza nesse comum, nesse tempo de cada coisa, nesse tempo de cada um, esse tempo que é tão precioso e imperdível, não dá para adiar, sabe? Tá? Então tá. Que consigamos refletir sobre isso. Se quiseres deixar comentário, tá aqui, tá disponível aqui, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos.